Ele vai manter você mais tempo do que você quer ficar. Muitas pessoas que começaram um caso por um olhar lascivo, por um sorriso, uma gargalhada descomprometida, por uma conversa tola, torpe, de repente, uma paixão violenta, vulcânica, de uma noite, de prazeres, de sensualidade, de paixões, pensando que era apenas um caso de verão, de férias. Mas aquela paixão se fortalece e enfia suas garras, e escraviza, e tortura, e mata. Davi jamais poderia pensar que aquele olhar de uma janela, que aquele sentimento que brotou, talvez pequeno, administrável, pudesse se transformar numa paixão avassaladora, num adultério cruel, num assassinato violento. E mais tarde, Davi vai perder o filho desse adultério. Mais tarde, Davi vai ver sua filha Tamar sendo violentada pelo seu irmão. Mais tarde, Davi vai ver Absalão matando seu irmão Aminon. Mais tarde, Davi vai ver o seu próprio filho Absalão conspirando contra ele e morrendo nessa empreitada. Porque o pecado vai reter você mais tempo do que você quer ficar. O pecado é um embuste, é uma mentira, é uma farsa. O pecado é enganador. Mas há uma terceira verdade que eu gostaria de destacar aqui. O pecado, ele não apenas vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Ele não apenas vai reter você por mais tempo do que você gostaria de ficar. Mas o pecado vai lhe custar um preço mais caro do que você está disposto a pagar. É claro que o pecado, no início, ele é doce ao paladar, mas se torna amargo no estômago. O pecado, ele tem um brilho, ele tem um atrativo, ele vem embalado com um invólucro muito atrativo. O pecado é como esta isca, mas por trás desta isca existe um anzol mortal que escraviza e que mata. Davi jamais poderia pensar que aquele adultério pudesse ter desdobramentos tão desastrosos na sua vida, a ponto de ver diante dos seus olhos a sua família se desmantelando, se desconstruindo. Um terremoto desabou sobre a cabeça de Davi e sobre a família de Davi. A memória de Davi daí para frente é maculada por esse pecado praticado em secreto. Porque aquilo que você faz às escondidas, nas caladas da noite, nas sombras do anonimato, de trás das cortinas do silêncio, Deus vê, Deus sabe. E aquilo que é feito às ocultas será proclamado dos eirados. Porque o pecado, ele vai lhe custar muito mais caro do que você tem disposição de pagar. Eu vou lhe dizer que o pecado é como uma víbora que você tenta domesticar e talvez pensa que você domina. Você acha que sabe até onde pode ir. Você acha que sabe quando você deve parar. Você pensa que você está no controle. Mas haverá um dia que essa víbora venenosa vai picar o seu peito e vai destruir sua vida. Porque o pecado, ele vem para destruir. O salário do pecado é a morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Não brinque com o pecado. A Bíblia diz que só os loucos zombam do pecado. Há situações que a Bíblia diz assim, você tem que enfrentar. Por exemplo, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas com respeito ao pecado, em muitas ocasiões a Bíblia diz que ser forte é fugir. Fugir das paixões da mocidade. A Bíblia diz, Pai, livra-nos do mal, livra-nos de tentações,
Não põe o seu pé em ambientes que vão ser um laço para a sua alma. Não frequente lugares que vão ser um terreno escorregadio para os seus pés. Não se ajunte a amigos e a amizades perigosas que vão levar você para caminhos de morte. Cuidado com o pecado. O pecado é enganador. O pecado não compensa. O pecado pode lhe dar um minuto de prazer e lhe dar uma eternidade inteira de choro e ranger de dentes. O pecado é maligníssimo. O pecado é enganador. Ele escraviza, ele mata. Mas eu quero dizer para você que há uma solução para o pecado. Há uma saída para essa prisão. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, nos redimiu da condenação do pecado. E quando você põe a sua confiança em Jesus, você pode ser justificado, você pode ser liberto da condenação do pecado. E Deus começa uma obra em você, a santificação, quando você pode ser liberto do poder do pecado. E haverá um dia, quando Jesus há de voltar em majestade e glória, para nos buscar e nos transformar, para termos um corpo semelhante ao corpo da sua glória, e então nós seremos livres da presença do pecado. Em Jesus, a saída para esse cativeiro. Em Jesus, a resposta para o seu coração, porque Jesus perdoa, porque Jesus restaura, porque Jesus levanta, porque Jesus lhe dá um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Entrega o seu coração para Jesus. Confia nele e receba dele o perdão e a libertação para os seus pecados. Eu quero orar em seu favor neste momento. Onde você está? Ore comigo. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelos relatos que ela traz para o nosso ensino e para a nossa exortação. Permita, ó Deus, que não venhamos a nos tornarmos cativos do pecado, prisioneiros do pecado, mas que em Cristo libertador nós possamos agora mesmo desfrutar do perdão, da liberdade e da vida plena e gloriosa que Jesus Cristo nos oferece. Ó Deus, ouve o clamor daqueles que nos acompanham neste momento e traz sobre eles a tua bênção do perdão e da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje,